Está acontecendo o 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa, com delegações de 60 países, mais de 600 pessoas participando, e uma temática bastante desafiadora, que é esperança para uma coexistência pacífica. Houve ontem uma plenária aqui muito interessante sobre esse tema, dizendo que se você precisa ter esperança em ter uma coexistência pacífica, representa um fato de que essa coexistência ainda não existe. É uma tônica que foi levantada aqui no Congresso e é uma realidade que desafia todas as pessoas, todas as representações que estão participando aqui do 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa. A geopolítica da liberdade religiosa foi tratada aqui com situações de Bangladesh, da Índia, da Rússia, aqui mesmo dos Estados Unidos, grandes questões foram levantadas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que representam a liberdade religiosa na América do Sul, especialmente no Brasil, para tentar entender de que forma esse congresso vai repercutir na realidade, nos desafios e nas oportunidades do tema da liberdade religiosa na América do Sul e no Brasil. E essas entrevistas você acompanha agora. Uma linha de trabalho pautada pela liberdade e pelo respeito. Essa foi a proposta do líder sul-americano da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante sessão de trabalho com lideranças de toda a América do Sul, majoritariamente brasileiras, acerca de como deve ser o comportamento da Igreja com esse tema. Além disso, o líder destacou que é preciso respeitar e afirmar a identidade da Igreja em uma agenda de liberdade religiosa em toda a América do Sul. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vemos esse tema com muito cuidado, como um tema necessário. Portanto, eu vejo de maneira muito bonita, muito positiva, esse convite para líderes de diferentes denominações, diferentes pensamentos religiosos, para que todos nos unamos ao redor deste ponto, para defender uma causa que é maior do que qualquer um de nós. E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças, para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio? Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. Isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação. Ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. E por outro lado... Bem, você ouviu aí as primeiras palavras do pastor Ayrton Keller. Então você viu aí esse falso presidente Ayrton Keller. Se você o aceitar ele, você estará junto com ele, unido com todas as religiões e combatendo o extremismo. Você sabe o que é o extremismo? Logo após direi para você. Então, Deus levantou o verdadeiro presidente da sua igreja, Elias Joanã, no dia 11 de janeiro de 2020. Elias Joanã é o verdadeiro presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. Se você ficar dentro dos templos, você estará junto com Ayrton Keller, fazendo o quê? Unido com todas as religiões, unida com o espiritismo, unida com o Estado, fazendo o quê? Promovendo a falsa liberdade religiosa e combatendo o extremismo. Você sabe o que é o extremismo para essa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista? É quando
você usa o espírito de profecia. Eles querem usar a sua Bíblia, porque a Bíblia, cada um dá a sua interpretação, mas interpretando a Bíblia pelo espírito de profecia, você vai pregar claramente nas ruas e nas praças, dizendo que o líder da Igreja Católica é a besta, e que o domingo é o sinal da besta, e que a imagem da besta é o protestantismo apostatado, promovendo esta perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Então, esse falso presidente, Arthur Kelly, ele quer somente que use a Bíblia. Por quê? Porque para dar a interpretação deles, para que não seja pregada a mensagem do terceiro anjo, desmascarando a besta, que é o líder da Igreja Católica, desmascarando o sinal da besta, que é o domingo. A eleição do novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos. Presta bem atenção, porque eu vou contar isto. Deus elegeu o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos no dia 11 de janeiro de 2020. Foi nesta data, foi neste ano que Deus revelou para sua serva Deusilene Souza que vai para a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apresenta o chamado de vocês, em que Deus passou a liderança para o seu esposo e para ti. Então, isto aconteceu em 2020. Mas agora eu vou contar o que poderia acontecer em 2020. Em 2020, teria o acontecimento da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia dentro dos templos. Poderia haver esta conferência para eleger o novo presidente da Igreja Adventista, da liderança rejeitada da Igreja Adventista. E foi neste período que houve a Covid-19, a pandemia, e todas as portas das igrejas estavam fechadas. E não foi possível para realizar aquela conferência para eleger o novo presidente. Foi anulado para 2021. Chegando para 2021, o que aconteceu? Estava acontecendo mortes, várias infecções do novo coronavírus, a pandemia, a Covid-19. E com isto também não foi possível para realizar aquela conferência para eleger o novo presidente. Então, passou para 2022, mesmo assim também não foi possível. E Deus havia revelado novamente para a sua serva, a irmã Deusilene Souza, em que nunca mais haverá Assembleia dos Adventistas do Sétimo Dia. Nunca mais haverá a conferência para eleger o novo presidente da Igreja Adventista. Porque o verdadeiro e o novo presidente da Igreja Adventista já foi eleito no dia 11 de janeiro de 2020. Nunca mais haverá. E assim, na verdade, o que tu achas com isto? Por que as coisas não aconteceram nos momentos marcados? Deus não permitiu. Por quê? Porque o verdadeiro e o novo presidente já foi eleito, apontado por Deus. Foi apontado por Deus. E Elias Joanai Deusilene Souza, novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, a pergunta é o seguinte: e agora? E o que está acontecendo agora? Esta conferência
que começou no dia 3 de julho de 2025. O que tu achas? Tu achas mesmo que esta conferência que está ocorrendo, que começando no dia 3 e vai até dia 12, achas que isto é uma eleição de Deus? Não. Não é mais eleição de Deus. Mas estamos no período que Satanás e os seus anjos estão ocupados para planificar novas estratégias para enganar por completamente os 23 milhões de adventistas no mundo. Por isso, não pensem que esta conferência que está acontecendo, que foi eleito este novo presidente, que todos estão elogiando, que foi eleito este presidente que é chamado de Elton Keller como novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você acha que esta é uma eleição divina? Não. Esta não é uma eleição divina. Porque nem Deus nem os anjos estão presentes para presenciar esta conferência. Mas sim são anjos maus ocupados para planificar novas estratégias para enganar por completamente os 23 milhões de habitantes, ou seja, de adventistas, para enganar por completamente pela falsa liberdade religiosa. Por isso, a eleição feita em 2020 é uma eleição apontada por Deus, é uma eleição divina. Mas o que está sendo realizado agora não é eleição divina, porque nem Deus nem os anjos estão presentes nesta conferência. Foi por isso que não foi permitido realizar em 2020, nem em 2021, nem em 2022. Porque o novo e o verdadeiro é aquele que já foi eleito em 2020, no dia 11 de janeiro. Foi por isso que a serva do Senhor, a irmã Deusilene, teve um outro sonho forte. Que houve um período que havia aquela reunião de adventistas, líderes adventistas reunidos, mas foi neste período, nesta reunião, que o servo de Deus, Elias Joaná e Deusilene Souza e os seus 2 filhos apareceram naquela reunião dizendo: mesmo assim, vós sois jesuítas disfarçados de pastores. E toda a sala estava pasmado. Amados amigos, irmãos, você que é adventista do sétimo dia, não pensem que a eleição deste novo presidente, que foi eleito no dia 4 de julho de 2025, é uma eleição divina. Não é uma eleição divina, mas é uma eleição humana. Não divina, mas humana. Porque nem Deus está presente, nem os anjos estão presentes nesta eleição. É apenas com o poder da terra, o poder de baixo, não o poder do alto. Então, por isso, não seja enganado. Porque a Igreja Adventista foi liderada pelos jesuítas disfarçados de pastores. Por isso que o servo de Deus dizia: nesta sala, vós acabastes com a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus. Irmãos, são serpentes mordendo os 23 milhões de adventistas no mundo. Mas agora, presta muita atenção e coloquem isto na sua mente. Estas serpentes mordendo os 23 milhões de adventistas, mas porém, aqueles
que forem mordidos, mas porém olharem na serpente de bronze, estes certamente não morrerão, que significa que não serão enganados. No período que nós estamos vivendo, a serpente de bronze representando Cristo incorporado em seu servo em Elias e Joaná, que significa que aqueles que não rejeitarem Cristo incorporado em seu servo em Elias e Joaná não serão enganados pela falsa liberdade religiosa, pela marca da besta. Mas porém aqueles que rejeitaram a Cristo incorporado em seu servo Elias e Joaná, estes serão. Esta tarde também, mais uma vez, pela mais advertência, nesta-feira do Milimar, saudamos a todos hoje. Com a paz de Cristo esteja convosco todos, e hoje para todos sempre. Vocês têm acompanhado a cada semana, a cada dia como hoje, primeiro dia da semana, sexta-feira do Milimar. Aqui, o Ministério faz mais sempre coalido a última advertência no fim dos tempos. Anúncio da última misericórdia aqui na terra. Hoje, com mais assuntos, com mais anúncio a respeito daquilo que nós dizíamos. A partir do primeiro dia de julho de 2025, ali seria o começo da observância do primeiro dia da semana. Houve o começo da obrigação a nível mundial, todos os países a começarem a serem obrigados a parar no primeiro dia da semana, que é hoje. América, todo, Brasil, todo, Angola, todo, desde o dia 10 de julho, ali começou a ser aplicado a lei a respeito do primeiro dia da semana. Assim, dois pastores evangélicos foram presos. Por que foram presos? Dois pastores católicos, outra igreja de evangélicos, por causa daquela lei que é colocada no governo da igreja de segunda do sétimo dia. Chama anúncio público de liberdade religiosa, que é proibido ensinar, ou que é proibido explicar pecado de exercício é pecado. Aquela lei proíbe. A lei que eles colocaram lá foi um documento que a igreja adotou do Conselho Vaticano II no ano de 1975, chamado Documento de Dignidade Humana. Hoje chama religiosa ou credo ou projeto 2025. O qual é o começo da obrigação às pessoas a respeitar o primeiro dia da semana. Mas com tudo aquilo, enquanto começa, enquanto se explica, para muitos de nós. Mas já que a situação começou a ser aplicada, apenas que aquilo chegou, mas cada igreja, a partir de hoje, que é o primeiro domingo de julho, quem é apanhado ou quem foi apanhado entre os primeiros países que não aprendem por essa lei, na cadeia de 0 a 5 anos. Multa, se você quer pagar, sai rápido, é de 900 mil meticais. Agora, por que
que o governo e também a igreja aplicam a mesma lei. Que nós estamos no tempo do decreto dominical. Aquilo que fala Apocalipse 13. E que a segunda vez adotaria em honra ao primeiro monstro fazer uma imagem para que todos, pequenos, ricos, grandes, livres, pobres, escravos, servos, a receberem aquela imagem. E depois dali, quando receberiam a imagem, eles começariam ou receberiam os sinais na testa ou na mão direita, os quais simbolizam significa o nome daquele monstro. E é esse o número ou o nome do monstro. Ele, aquele homem que se chama Papa. Eu quero dizer, os conceitos da palavra Papa, quero dizer Pai. E essa palavra Pai, quero dizer Deus. Você crê nessa tela? A Deus. Uma verdade? O que diz Jesus? Diz: não chame o vosso Pai aonde? Na terra. O vosso Pai está no céu. Não chame o vosso Senhor aqui na terra, porque o vosso Senhor somente é só Cristo lá no céu. Agora, porque a segunda besta é honra ao primeiro? Veja uma imagem. É honra aquele primeiro. A segunda besta que tem dois olhos, tem dois chifres, parece do cordeiro, está dos Unidos da América do Norte. Ele recebe orientações, regras e leis. Com aquele homem